toda a Copa do Mundo, alguns jogadores chegam cercados de expectativa. São os nomes mais comentados antes mesmo da bola rolar, os atletas que entram no torneio com status de estrela e quase sempre monopolizam a atenção do público. Mas, de vez em quando, o futebol muda completamente o roteiro e empurra para o centro da cena alguém que até pouco tempo antes ainda não era tratado como protagonista mundial. E foi exatamente isso que aconteceu com Undav. De repente, o nome dele começou a ganhar espaço nas transmissões, nas páginas esportivas, nos debates e nas redes sociais. Muita gente que não acompanhava sua trajetória mais de perto passou a fazer a mesma pergunta. Afinal, de onde surgiu Undav? Como um atacante que não estava entre os rostos mais badalados do futebol mundial conseguiu se transformar em um dos personagens mais comentados da Copa? Essa mudança de percepção não acontece por acaso. Quando um jogador explode em um torneio tão curto e tão intenso, quase sempre existe uma combinação perfeita entre desempenho, contexto e narrativa. E talvez o primeiro ponto mais importante seja justamente esse. Undav não entrou na Copa carregando o tipo de expectativa que costuma acompanhar os grandes fenômenos. Ele não era tratado como a figura central da seleção desde o início. Nem parecia ser, para o público em geral, aquele nome inevitável em torno do qual todo o torneio iria girar. Isso fez com que a ascensão dele ficasse ainda mais forte, porque no futebol, a surpresa quase sempre amplifica o impacto. Quando o brilho vem de onde poucos estavam olhando, a sensação é muito maior. Só que o fascínio em torno de Undav não nasceu apenas do fator surpresa. Nasceu também da forma como essa surpresa aconteceu. Uma coisa é um jogador ir bem em um ou outro jogo e chamar atenção por alguns dias. Outra muito diferente é surgir em plena Copa com personalidade, presença e capacidade de decidir, obrigando o público a reorganizar rapidamente a forma como enxerga aquele torneio. E foi isso que Undav fez. Ele deixou de ser apenas mais um nome do elenco e passou a parecer um personagem inevitável dentro da competição. Esse tipo de transformação costuma ser muito poderoso porque a Copa do Mundo intensifica tudo. Ela não aumenta apenas a importância dos jogos, ela aumenta também o valor simbólico de cada atuação. Um bom momento em qualquer outro contexto já pode render elogios. Mas em Copa, um grande desempenho pode redefinir a imagem pública de um atleta em questão de dias. O torneio tem esse poder raro de condensar carreira, atenção mundial, pressão e oportunidade em pouquíssimos minutos. E Undav apareceu exatamente nesse ponto de encontro entre palco gigante e momento certo. Existe ainda outro detalhe que ajuda a explicar por que a ascensão dele chamou tanto a atenção: o contraste com o roteiro mais óbvio. Em seleções tradicionais, o público costuma esperar que os protagonistas sejam sempre os mesmos perfis. Os jogadores mais famosos, os nomes mais midiáticos, os atletas que já entram no torneio com status consolidado. Quando outro personagem rompe essa lógica e assume o centro da narrativa, o impacto emocional é maior. O torcedor sente que está assistindo ao nascimento de uma nova história, e não apenas a repetição de um roteiro já conhecido. Undav passou a representar exatamente isso. Ele virou o rosto de uma explosão que parecia improvável, e o futebol adora esse tipo de personagem. O jogador que não era tratado como estrela absoluta, mas aproveita o momento com eficiência e personalidade, costuma conquistar o público muito rápido, porque ele transmite uma sensação de descoberta. As pessoas sentem que estão vendo alguém mudar de patamar diante dos próprios olhos. E poucas coisas são tão envolventes em uma Copa quanto isso. Também pesa o fato de que o público não se apaixona apenas por quem joga bem. O público se apaixona por histórias. Um atacante pode marcar, decidir e ainda assim passar pelo torneio sem deixar uma marca emocional forte. Já outro pode combinar desempenho com timing perfeito e por isso virar assunto em todos os lugares. Com Undav, essa mistura funcionou de forma quase ideal. Ele não apareceu só com números ou jogadas importantes, ele apareceu no instante exato em que o torneio parecia pedir um novo protagonista inesperado. É por isso que este começo de história importa tanto. Antes de falar dos motivos específicos por trás da explosão dele, era necessário entender uma coisa central. Undav não chamou atenção apenas porque jogou bem. Ele chamou atenção porque surgiu no momento certo, no palco certo e da maneira certa. Em uma Copa, isso muda tudo. O jogador deixa de ser apenas eficiente e passa a ser lembrado como símbolo de uma virada de narrativa. No fundo, o que torna essa ascensão tão interessante é justamente a combinação entre imprevisibilidade e impacto. O futebol mundial está cada vez mais acostumado a antecipar quem serão seus protagonistas. Mas de tempos em tempos aparece alguém que escapa desse cálculo, invade o centro da conversa e obriga todo mundo a olhar de novo. Undav fez exatamente isso, e quando um jogador consegue provocar esse tipo de reação em plena Copa do Mundo, ele deixa de ser apenas uma boa surpresa. Ele vira história. No próximo capítulo, a gente entra em um ponto essencial para entender essa explosão. A trajetória dele antes da Copa, o caminho até esse palco e por que tanta gente passou a enxergar Undav como um protagonista improvável justamente agora. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações.
porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias surpreendentes, curiosidades de Copa e personagens que explodem quando ninguém está esperando. Se o primeiro impacto em torno de Undav veio da maneira como ele apareceu no centro da Copa, o segundo veio quando muita gente começou a descobrir a trajetória dele. Porque quanto mais o público olha para o passado de um jogador assim, mais entende que o brilho atual não nasceu do nada. No caso de Undav, a sensação ficou ainda mais forte porque a caminhada dele até esse palco não seguiu o roteiro clássico dos grandes fenômenos do futebol europeu. Normalmente, quando um atacante explode em um torneio desse tamanho, o público imagina uma trajetória toda desenhada desde cedo, base badalada, projeção rápida, muita mídia e status de promessa ainda muito jovem. Só que com Undav, a percepção é diferente. A imagem que se formou em torno dele foi a de um jogador que precisou construir espaço aos poucos, longe do glamour que costuma acompanhar os nomes mais hypados. E isso muda completamente a forma como o torcedor se conecta com a história. Esse detalhe pesa muito porque o futebol adora carreiras que parecem ter sido conquistadas degrau por degrau. Jogadores que não nasceram no centro da vitrine costumam despertar uma empatia diferente, justamente porque passam a representar esforço, paciência e crescimento real. Em vez da sensação de destino anunciado, surge a sensação de luta. E quando esse tipo de trajetória encontra uma Copa do Mundo, o impacto narrativo fica muito maior. Undav começou a ser visto exatamente assim, como alguém que não foi empurrado para o estrelato por uma onda antecipada de expectativa, mas que foi se aproximando desse nível com desempenho, insistência e aproveitamento de oportunidade. Isso torna tudo mais interessante para o público, porque a explosão dele deixa de parecer um acaso isolado e passa a ser lida como o ponto máximo de uma caminhada que vinha sendo construída há muito tempo. E existe ainda um efeito muito importante nisso: o contraste. Quanto menos o jogador parece ter seguido o caminho óbvio até o topo, mais forte fica a impressão de que ele está quebrando um padrão. Em uma era em que quase tudo no futebol parece previsto com antecedência, o surgimento de um protagonista com essa aura de percurso alternativo traz frescor para a narrativa. O público sente que está vendo uma exceção romper o roteiro dominante. E exceções costumam fascinar muito mais. Também é por isso que Undav passou a chamar a atenção não apenas como atacante decisivo, mas como personagem. Ele não virou assunto só por causa do que fez dentro de campo. Virou assunto porque sua história parecia oferecer algo que o torcedor reconhece instantaneamente como valioso: autenticidade. Havia ali um ar de jogador que precisou esperar o momento certo, amadurecer e resistir até que a grande oportunidade finalmente aparecesse. Esse tipo de construção gera identificação. Nem todo mundo se vê nos atletas que foram tratados como estrelas desde a adolescência, mas muita gente se conecta com a ideia de alguém que cresceu sem tanta promessa exagerada, foi abrindo caminho aos poucos e quando a chance apareceu, estava pronto. Undav começou a ocupar esse lugar simbólico, o de um jogador que não parecia nascer pronto para o protagonismo mundial, mas que chegou até ele da forma mais convincente possível, rendendo. É justamente aí que a trajetória dele se torna uma parte central da explosão na Copa. Porque o torneio não transforma qualquer boa atuação em fenômeno. O que faz um nome realmente crescer no imaginário do público é a combinação entre desempenho e história de fundo. E a história de Undav ajuda demais nessa construção. Quanto mais o público percebe que existe uma caminhada improvável antes do brilho, mais valor emocional passa a dar para o que ele está fazendo agora. No fundo, o que torna tudo ainda mais interessante é que essa trajetória reforça uma das fantasias mais poderosas do esporte, a ideia de que ainda existe espaço para surpresas reais, que nem sempre o herói já chega anunciado, que nem sempre o protagonista é escolhido antes, e que, às vezes, alguém pode passar anos construindo silenciosamente o próprio momento até explodir justamente no palco mais improvável de todos. Por isso, entender o caminho de Undav antes da Copa é fundamental para entender por que tanta gente comprou a história dele tão rápido. O público não viu apenas um atacante em boa fase, viu um jogador cuja caminhada fazia sentido dentro da emoção daquele torneio. E quando essa conexão acontece, o atleta deixa de ser apenas destaque, ele vira narrativa viva. No próximo capítulo, a gente entra no ponto que realmente empurrou Undav para outro patamar. O impacto das atuações decisivas, a sensação de que ele apareceu nas horas mais importantes e como isso fez o mundo do futebol passar a enxergá-lo com outros olhos. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias surpreendentes, grandes personagens do futebol e explosões improváveis que acontecem bem diante dos nossos olhos. Até aqui, a história de Undav já chamava a atenção pela trajetória e pela sensação de improvável que passou a cercá-lo. Mas existe um ponto que separa um nome interessante de um verdadeiro protagonista de Copa: a capacidade de aparecer quando a pressão aumenta.
Não basta ter uma boa história, não basta carregar uma trajetória diferente. Em torneios assim, o jogador só muda realmente de patamar quando consegue transformar a oportunidade em impacto dentro de campo. E foi exatamente isso que Undav fez. O que empurrou o nome dele para o centro da conversa não foi apenas o fato de estar presente na competição, mas a maneira como ele passou a influenciar os jogos. Quando um atacante começa a aparecer em momentos relevantes, decidir lances importantes e dar a sensação de que está sempre perto de mudar a partida, a percepção pública muda muito rápido. De repente, ele deixa de ser visto como peça útil e passa a ser tratado como fator real de desequilíbrio. Esse processo é muito forte em uma Copa porque tudo acontece em velocidade máxima. Um grande jogo altera a narrativa. 2 momentos decisivos mudam a imagem de um jogador por completo. E quando isso acontece com alguém que não estava entre os protagonistas mais óbvios no início do torneio, o impacto é ainda maior. O público sente que está assistindo ao nascimento de um novo personagem central, e isso cria uma energia muito particular ao redor do atleta. Undav cresceu justamente nesse espaço. Ele começou a parecer aquele tipo de atacante que não precisa dominar todos os minutos para ser determinante. Basta aparecer na hora certa, atacar o espaço certo, interpretar bem o lance e transformar a chance em consequência. Esse tipo de jogador costuma ganhar muito valor em competições curtas, porque a Copa não exige apenas brilho contínuo, ela exige eficiência emocional, presença nos momentos certos e capacidade de responder quando o jogo aperta. E isso ajuda a explicar por que a explosão dele pareceu tão repentina para tanta gente. Na verdade, o público não reage só ao número de participações decisivas, reage à sensação de oportunidade aproveitada. Quando um atacante cresce justamente no instante em que a seleção precisa, ele deixa uma impressão muito mais forte do que alguém que joga bem em contexto mais leve. A memória do torcedor é construída por tensão, e Undav começou a entrar justamente nesses momentos de maior peso. Outro detalhe importante é que jogadores ofensivos vivem de imagem instantânea, uma finalização certa, uma movimentação inteligente, um gol em momento crítico, tudo isso gera uma resposta emocional imediata. Diferentemente de outras funções em campo, o atacante que decide costuma monopolizar a narrativa do pós-jogo. E, quando essa decisão vem de alguém que parecia correr por fora, o efeito dramático dobra. Foi assim que Undav deixou de ser apenas uma surpresa agradável e passou a ser lido como protagonista emergente. Também existe uma questão simbólica nessa transformação. O jogador decisivo em Copa não representa apenas rendimento, ele passa a representar confiança. O público, os comentaristas e até os próprios companheiros começam a olhar para ele de outro jeito. Surge aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer quando a bola chega nele. E essa mudança de percepção é poderosa, porque não depende só do que já aconteceu, mas da expectativa nova que passa a ser criada a cada jogo. Foi nesse momento que Undav realmente explodiu, quando deixou de ser somente um nome interessante da seleção e passou a carregar a impressão de que poderia resolver. Em futebol, isso vale muito. Um atleta pode ser útil, participativo e técnico, mas só entra de verdade no imaginário popular quando começa a provocar medo no adversário e esperança no torcedor. Undav começou a ocupar exatamente esse lugar, e talvez esse seja um dos motivos mais fortes por trás da ascensão dele na Copa. O torneio adora jogadores que crescem durante a competição. O público gosta de sentir que está vendo alguém ganhar tamanho a cada partida, como se a própria Copa estivesse ajudando a moldar aquele protagonista diante de todo mundo. Undav se encaixou perfeitamente nessa lógica. Quanto mais o torneio avançava, mais ele parecia importante. E quanto mais importante parecia, mais o mundo prestava atenção. No fundo, foi essa combinação que mudou tudo. Trajetória improvável de um lado, influência decisiva do outro. Quando essas duas coisas se encontram, o jogador deixa de ser apenas notícia esportiva e passa a virar história. E a Copa tem esse talento raro de transformar exatamente esse tipo de personagem em símbolo de um momento. No próximo capítulo, a gente entra em outro fator essencial para entender essa explosão. Como a internet, os cortes, os comentários e a reação do público ajudaram a transformar as atuações de Undav em fenômeno, e fizeram o nome dele circular muito além do campo. Antes de fechar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias surpreendentes, grandes personagens do futebol e trajetórias improváveis que explodem no momento mais inesperado. No fim das contas, Undav não chamou a atenção do mundo apenas porque fez uma boa Copa. Ele chamou a atenção porque reuniu ao mesmo tempo quase tudo aquilo que transforma um jogador em personagem marcante de torneio. Havia o fator surpresa, havia a trajetória fora do roteiro mais óbvio, havia o peso das atuações decisivas e havia também a sensação de que o público estava descobrindo um protagonista novo bem diante dos próprios olhos. E quando todas essas camadas se encontram, a repercussão deixa de ser momentânea. Ela vira memória. Esse talvez tenha sido o ponto mais forte da explosão dele. Undav não pareceu apenas eficiente, ele pareceu simbólico. Em uma competição acostumada a concentrar atenção nos nomes mais previsíveis, ele surgiu como uma prova de que a Copa ainda consegue produzir histórias que escapam da lógica mais automática do futebol mundial.
E o público valoriza muito isso, porque uma surpresa assim devolve ao torneio aquela sensação de descoberta que faz tudo parecer maior. Também existe algo muito poderoso na maneira como ele foi crescendo dentro da narrativa. No começo, o olhar era de curiosidade, depois passou a ser de atenção, em seguida virou expectativa. E quando um jogador consegue atravessar essas etapas em tão pouco tempo, ele deixa de ser apenas uma boa história paralela e passa a ocupar o centro da conversa. Foi exatamente esse movimento que transformou Undav em muito mais do que um nome em alta. Transformou-o em símbolo de uma Copa que precisava de um herói inesperado. E talvez seja por isso que a história dele tenha prendido tanta gente, porque não se tratava só de gols, atuações ou números. Tratava-se da sensação de estar vendo alguém romper uma barreira invisível. De repente, o atacante que não estava no grupo mais óbvio dos grandes protagonistas passou a ser encarado como um dos rostos mais marcantes daquele momento. E no futebol, poucas coisas têm mais força do que assistir ao nascimento de um novo personagem em pleno palco máximo do esporte. No fundo, a explosão de Undav diz muito sobre o que torna a Copa tão fascinante. O torneio não vive apenas de favoritos, camisas pesadas ou estrelas já consolidadas. Ele vive também daquilo que ninguém consegue prever completamente. Vive de personagens que aparecem na hora exata, de trajetórias que ganham novo sentido e de jogadores que encontram no maior palco possível o instante ideal para mudar de patamar. Undav entrou justamente nessa categoria. Por isso, quando a gente tenta explicar os motivos por trás da explosão dele, a resposta vai muito além de um único lance ou de uma única atuação. Foi a soma de tudo. O momento certo, a trajetória certa, o contraste com o roteiro esperado, o impacto em campo e a reação imediata do público. Cada peça ajudou a construir a imagem de um jogador que deixou de ser apenas surpresa para se tornar referência daquele recorte específico da Copa. E é exatamente aí que essa história ganha força de verdade. Porque surpresas acontecem o tempo todo no futebol, mas nem toda surpresa vira símbolo. Para isso, é preciso tocar o imaginário do público, ocupar espaço na memória coletiva e representar algo maior do que o próprio desempenho. Undav conseguiu. Ele virou o tipo de personagem que resume aquilo que o torcedor mais gosta de encontrar em um grande torneio. O improvável dando certo diante do mundo inteiro. Assim, mais do que um atacante em grande fase, Undav terminou essa Copa como uma lembrança viva de que o futebol continua sendo especialista em desafiar previsões, e talvez esse seja o maior motivo para tanta gente ter se conectado com a história dele, porque no meio de tantas narrativas já esperadas, ele apareceu para lembrar que o jogo ainda é capaz de criar heróis novos quando ninguém está olhando. Se você quiser, eu também posso transformar esses capítulos em uma versão mais emocional para a narração, com frases mais curtas, mais impacto e transições de vídeo mais fortes.